Paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, edição 90. A alma do discípulo e voz do céu, reflexo do coração. Estudo baseado nos princípios dos livros de Salmo, Eclesiastes e Cantares. A autora dessa revista é a pastora Rosane Vicente Lima. Ela é pastora da Igreja Batista Nova Betânia, em Xerém, Duque de Caxias. Nossos agradecimentos a esta querida pastora. Meus amigos e irmãos, estamos estudando a lição, vamos estudar, na verdade, a lição 9, a 9ª lição. Ela tem como título: O discípulo é conhecido por Deus. Texto base é o Salmo 139, né? Antes de começarmos o estudo, quero agradecer a ti, que sempre está conosco aqui no canal. E também eu quero, na verdade, quero te dizer que gostaria que você participasse mais conosco, dizendo a sua igreja, onde você congrega, né, a sua igreja, e a sua cidade também. Assim, agradecido também por sua presença assim sempre conosco aqui, participando também. Se possível, deixe seu like, comente e compartilhe também com seus amigos e irmãos sobre este canal. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Estaremos orando, agradecendo a Deus mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar fazendo essa videoaula e compartilhando com os amados irmãos esse estudo, né? Um estudo muito abençoado, e oramos agora por cada um de nós. Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento, essa hora que o Senhor nos dá de estarmos juntos através, Senhor, da mídia, do YouTube, e juntamente com os amados irmãos estudando mais uma vez a sua palavra. Que o Senhor nos dê a sabedoria e entendimento nela, para podermos, Senhor, sempre ter uma palavra a responder àqueles que nos perguntam sobre a nossa fé. Em defesa da nossa fé, nós queremos sempre estar estudando, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que as pessoas ao ouvirem, ó Deus, da boca de cada um de nós, a certeza e a convicção que o Senhor Jesus Cristo é que nos resgatou da morte e do juízo. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por esse momento de estudo, juntamente com os amados irmãos, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós agora estaremos estudando, aliás, nós estaremos lendo aqui esse salmo. Na verdade, não vamos ler o salmo todo. Eu quero ler alguns versículos que diz assim, no capítulo, no salmo, versículo 1, né? Ele diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces meu sentar, o meu levantar, e longe me entendes. Cerca o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Aqui também ele diz assim: Eu te louvarei, o versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, no 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece o meu pensamento. E vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho eterno. Né, irmãos? Esse salmo aqui, irmãos, é um salmo que fala sobre a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus, né? Deus é conhecedor de todas as coisas. O discípulo é conhecido por Deus. Eu e você somos conhecidos por Deus.
Deus sabe todas as nossas características. Por quê? Porque foi Ele mesmo, como diz o Salmo ali, em oculto já nos formaste, né? Já muito antes de nós termos forma, já no consciente de Deus já estava sendo formado, lapidado o nosso ser. O objetivo dessa lição é compreender que o verdadeiro discípulo nasce de um relacionamento profundo com Deus, reconhecendo que o Senhor nos conhece completamente e está presente em todos os momentos da nossa caminhada e se manifesta seu poder sobre a nossa vida. Então, ninguém mais nesse mundo é interessado em ter relacionamento conosco, senão Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos formaste, foi Ele que nos criaste, Ele conhece todo o nosso interior, conhece o nosso ser, conhece as nossas ansiedades, nossos desejos, né? Então Deus é o único que realmente sabe o que nós precisamos. Vamos refletir sobre quem é Deus e sobre quem nós somos diante da sua majestade. Ao meditarmos nesse salmo, percebemos que não estamos diante de um Deus distante, diferente ou limitado, mas diante de um Pai que nos conhece de maneira completa, perfeita. Então, Deus não está distante, Deus está presente todo instante da nossa vida, Deus está conosco, Deus está a nos observar, nos contemplar e também nos ajudar nas lutas permanentes, né? Lutas diárias que nós temos de todas as formas. Por quê? Porque o Pai nos conhece de maneira completa e perfeita. O salmista nos revela contemplar a onisciência, onipresença, onipotência de Deus, mostrando que o Senhor nos conhece e que não existe lugar onde possamos estar fora do alcance da sua presença, que fomos formados de maneira maravilhosa por suas mãos. Não há um ser maior nesse mundo que Deus teve tanto zelo, né, para que fosse moldado todos nós, né, na perfeição, no caráter de Deus. Mas o que fez um homem errar e pecar e se tornar sem forma, né? Foi o pecado. O pecado tem nos afastado cada dia da graça de Deus, né? E o Senhor, mas mesmo assim o Senhor enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Messias, para resgatar todos nós. E Ele quer ter um compromisso. Ele quer que nós tenhamos na verdade, Ele quer que nós tenhamos um compromisso diário com Ele, formando um relacionamento profundo, né? Só com relacionamento. Você só conhece a pessoa se você conviver com ela, se você saber os hábitos delas, né? Daquela pessoa. O Senhor nos conhece e que não existe lugar onde possamos estar fora do alcance da sua presença e que fomos formados de maneira maravilhosa por suas mãos. Esse é o nosso Deus, né? Dentro dessa perspectiva, aprendemos que o discipulado nasce de um relacionamento profundo com Deus. Deus tem formado o seu caráter e o meu. Não é possível viver um verdadeiro discipulado sem reconhecer que fomos totalmente conhecidos pelo Senhor. O discípulo compreende que Deus vê seu interior, conhece suas lutas, limitações, motivações e ainda assim o chama para caminhar em intimidade e obediência. O Senhor sempre está chamando os seus, né, para que se abstenham das coisas erradas, para que fuja de uma geração perversa, conturbada, né? E o Salmo 139 nos ensina que o discipulado não é apenas seguir regras, mas permitir que Deus sonde o nosso coração e transforme a nossa vida diariamente. Somos transformados, né, irmão? Deus tem nos dado o seu Santo Espírito para que obedeçamos o seu Espírito. Perdão, irmãos. Então, Deus tem nos dado o seu Espírito Santo para que molde o nosso caráter e sejamos lapidados conforme
é o nosso Criador. O primeiro tópico aqui, irmão, dessa lição, da lição 9, é Deus conhece os seus discípulos. Você sabia que Deus te conhece desde lá, ainda que você não estava completamente formado no ventre da sua mãe? Pois é, a Bíblia nos relata esse fato com esse Salmo de Davi, que diz que nós ainda nem uniforme no ventre da nossa mãe, já Deus nos conhecia e sabíamos, Ele sabia como seríamos diante dele. Então Deus conhece a cada um de nós, né? Não adianta a pessoa fingir, né, que Deus não sabe, fingir que não conhece Deus, porque Deus já sabe de todas as coisas. Sou levado a reconhecer a grandeza da onisciência de Deus. O salmista declara que o Senhor nos sonda e nos conhece profundamente. Nada em nossa vida passa desapercebido diante dos seus olhos. De Deus. O que é uma onisciência? Onisciência, né, que Deus sabe, conhece todos os nossos passos. Deus conhece os nossos passos. Deus sabe o que se passa dentro do coração do homem. É o único ser que penetra no fundo, né, como o salmista diz, na divisa, na medula, né? Ele sabe discernir o que se passa no coração e na mente do ser humano. Não adianta a pessoa se esconder de Deus, né? Nada em nossa vida passa desapercebido diante dos seus olhos, dos olhos de Deus. Antes mesmo de pronunciarmos uma palavra, Ele já conhece completamente. Antes de tomarmos qualquer decisão, o Senhor já conhece as intenções do nosso coração. Essa verdade nos confronta porque entendemos que não podemos esconder nossas fraquezas, nossos pensamentos ou nossas emoções daquele que tudo vê e tudo sabe, né? Esse é um atributo que só Deus tem, a onisciência, conhecer o que se passa no interior do homem, conhecer o que se passa na mente do homem, o propósito que o homem tem aqui dentro da sua cabeça, né? E do seu coração. Conseguimos esconder os sentimentos das pessoas ao nosso redor, mas diante de Deus somos totalmente transparentes. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conhece os nossos caminhos, nossas dores, nossas lutas, até aquilo que ainda nem conseguimos expressar. Interessante, né? Aquilo que ainda não se passou na evidência da nossa vida, né? Ainda não aconteceu, mas Deus já sabe e já tem um conhecimento amplo do que vai acontecer com cada um de nós, né? Mas Deus ele não controla, ele deixa o homem livre. Mesmo sabendo que o homem ele pode errar, acertar, mas ele deixa o homem livre para escolher o caminho que ele quer andar. Porque Deus é um ser que deu o arbítrio ao homem, né? Deixou livre para que o homem escolhesse. Deus não quer que o homem siga ele por pressão, por imposição. Ele quer que o homem siga ele por livre e espontânea vontade, né? Que escolha, seja uma escolha para o homem. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Sua onisciência não é apenas uma demonstração de poder, mas também de cuidado e amor. O Deus que conhece todas as coisas continua nos chamando para perto dele. Então, a única coisa que Deus faz com o homem, né, no seu arbítrio, na sua liberdade de escolha, é que ele sempre está chamando o homem para se consertar, para se arrepender, para estar perto dele, e debaixo das suas asas estará seguro, né? Nós estamos seguros sempre quando estamos com Deus. Essa verdade nos conduz a uma vida de sinceridade e transformação. Não podemos viver apenas de aparência, porque Deus vê o interior. O verdadeiro discípulo entende que seguir ao Senhor é permitir que Ele sonde diariamente o coração e revele o que precisa ser mudado e conduza nossos passos segundo a sua vontade. Lembrando que todas as pessoas
todos aqueles que buscaram a presença de Deus. Quando tiveram um encontro real com Jesus, houve uma mudança de situação. Nós vamos ver isso em várias situações, né? Se você for ver Zaqueu, ele teve uma grande mudança. Levi, né? E outros que foram, todos eles entenderam que é necessário mudar a rota do destino para seguir Deus. Porque muitos caminhos que ao homem parece ser de vida, a Bíblia nos diz que é caminhos de morte. Então muitos que foram a Cristo estavam enganados, estavam cometendo erros, né? E como o homem não conhece o querer de Deus, a maneira com que Deus quer tratar o homem, ele acaba cometendo muitos erros. E muitos dizem que é até em nome de Deus. Já ouviu isso? Muitos dizem que estão fazendo coisas em nome de Deus e, na verdade, esses homens estão sendo eles mesmos enganando a própria. Porque o querer de Deus é um caminho perfeito, um caminho reto, um caminho seguro, um caminho que leve ao caminho do Pai, né? E nós sabemos que Jesus ele se expressou dessa forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Se você tenta ir ao Pai, se não for por esse caminho, por Jesus, então, meu amigo, eu lamento dizer que você está fora do caminho da verdade que conduz ao Pai. Compreendendo a onisciência de Deus, aprendemos a viver de forma autêntica diante do Senhor e das pessoas. O que é uma coisa autêntica? É uma coisa verdadeira, né? Autenticidade. E muitos das verdades, muitos estão seguindo Cristo fora da razão, fora do eixo, né? Desviando dos seus caminhos, dos caminhos da verdade. É necessário ser uma pessoa autêntica, verdadeira. E não há espaço para máscaras espirituais. A aparência religiosa é uma fé superficial. O que é uma base superficial? É rasa, uma base na superfície, uma base que não tem sustentação, né? É necessário aprofundar, arraizar, estar firme, né? E com isso você tem que se aprofundar, né? Nas bases que sustenta a nossa fé. Porque Deus conhece aquilo que ninguém mais conhece e vê. Ele vê nossas intenções, nossos pensamentos ocultos e a verdadeira condição do nosso coração. Por isso, o discipulado genuíno nos chama para uma vida de transparência e arrependimento e verdade. Transparente é aquilo que nós demonstramos ser, né? Está transparente, está visível, né? E Deus nos chama para uma vida visível aos olhos de todos e principalmente do nosso ser, do nosso Criador. Uma vida de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos do vosso pecado, né? Desde o início da pregação do Evangelho, Deus busca que o homem se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Porque quando o homem se arrepende dos seus erros e pecados, ele deixa Deus, o Espírito Santo, moldar a sua vida e transformar o caráter do homem num caráter santo, puro, né? Que não tem o que ocultar. Falando nesse primeiro tópico, né? Que já deixamos aqui, que Deus conhece os seus discípulos. Agora, no segundo tópico, nós vamos aprender também Deus está presente com seus discípulos. Em toda a jornada da vida dos discípulos, os discípulos de Jesus andaram com ele e Deus estava presente. Jesus ele passou pela crucificação, pelo martírio, né? E pela morte e ressuscitou ao terceiro dia. Mas Deus não deixou nós sozinhos, porque o próprio Jesus diz: eis que eu vou para o Pai, e não estejais órfãos, mandarei o Consolador. Desde então, o Espírito Santo de Deus tem estado conosco, né? Depois disso, Jesus apareceu algumas vezes ali para os discípulos, confortando e orientando para que eles continuassem essa obra que tem durado mais de 2000 anos, né, da nossa atualidade. E Jesus
ele tem feito grandes maravilhas, né, com seus discípulos. E o Evangelho chegou a mim e a você através das Escrituras Sagradas. Davi nos convida a refletir sobre a maravilhosa onipresença de Deus. Então, são 3 atributos que Deus tem, né? Basicamente assim, mais atributos, mas esses 3 que nenhum homem, nenhuma pessoa tem. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? E agora Deus vai falar sobre a onipresença de Deus. Deus é o ser que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É incrível isso, né? Você pensar que um ser, uma pessoa pode estar em todos os lugares, por isso que creio eu, né, na minha pouca sabedoria, que seja um dos grandes motivos que Deus sabe todas as coisas, né? Porque Ele está presente, Ele tem essa onipresença, Ele está presente. O salmista declara que não existe lugar onde possamos nos esconder da presença do Senhor. Se subir aos céus, ali Ele está. Se fizermos uma cama nas profundezas, ali também a sua mão nos alcançará. Esse é um Deus extraordinário, irmãos. Não existe Deus, não existe outro Deus na verdade, né? Se eu dissesse que existe, que Ele é um Deus verdadeiro, não. Ele é o único Deus, né? Que existe realmente, mas é um Deus extraordinário. Você vê a capacidade dele conduzir a história falando dele mesmo. Quando ele fala que ele é onipresente, ele está falando dele mesmo, ele não está falando de outra pessoa, né? Do poder dele. E ele é o único que pode fazer isso, porque ele tem todo o poder, né? O próprio Jesus falou que quando ele voltou para o Pai, né? Ele disse, todo poder foi me dado no céu e na terra, né? Porque ele é Deus também, ele é Deus, né? Na verdade, né? E é o Deus Emanuel, Jesus é o Deus Emanuel que está conosco, né? E subiu ao céu. Ali também a sua mão nos alcançará. Essa verdade revela que Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao cronos, né? Que nós chamamos de horas, ao cronômetro, né? Mas Deus é atemporal, né? Deus não está limitado a uma era. Deus é o eterno. Deus não tem começo nem fim. Deus é o único que pode dizer essas coisas, né? Que pode afirmar para nós. Essa verdade revela que Deus não está limitado ao tempo, espaço, às circunstâncias humanas. Sua presença envolve toda a criação, é acompanhada a cada passo da nossa caminhada. Por isso que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque Ele está em todas as épocas, todas as gerações. O Senhor está presente nos dias da alegria, mas também nos momentos de dor, silêncio, medo e tristeza, né? Esse é o nosso Deus, né? Não devemos temer a morte, não devemos temer o frio, não devemos temer a escassez. Por quê? Porque Deus é o único que está na alegria e está na tristeza também. Ainda que muitas das vezes, irmãos, nós somos fracos, muitas das vezes, né, inseguros, né? Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos confiar na provisão de Deus, na segurança de Deus, né? Na verdade, Deus quer que nós deixamos que Ele conduza o nosso caminho, né? Como conduziu o caminho do Senhor Jesus. Quando compreendemos a onipresença de Deus, aprendemos que nunca caminhamos sozinhos. Eu e você não estamos só neste mundo, não fomos entregues ao relento, né? Quando uma pessoa está ao relento, ela está sozinha, abandonada, né? Mas Deus não. Deus nos criou, nós pecamos, caímos, mas Ele não deixou a sua criação padecer. Porque existe um caminho que devemos seguir. Existe uma porta pela qual devemos entrar. Existe um destino a qual nos espera, né? E nós sabemos que o caminho é Jesus, a porta é o Senhor Jesus, e o destino ao encontrar é esse lugar que Deus tem preparado para mim e para você, que é o lugar de descanso, o lugar de repouso, mas um lugar de tranquilidade da presença eterna do nosso Deus.
Aprendemos que nunca caminhamos sozinhos. Muitas vezes enfrentamos desertos espirituais, lutas interiores, situações que parecem maiores do que nossas forças. Mas o Salmo 139 nos lembra que a presença de Deus continua constante. Esse Salmo 139, irmão, se nós lermos esse Salmo, é um Salmo de grande conforto para nós. Lembrando que a vida de Davi, o rei de Israel, né? Ele passou por várias situações, várias provações, inimigo, lutas internas dentro de casa, né? Cometeu alguns delitos também, mas ele venceu, porque ele confiou no Deus perdoador, né? Muitas das vezes queremos julgar as pessoas, condenando as pessoas, mas Deus é o único que pode perdoar o pecado, né? Estamos na mesma situação. Toda a humanidade está na mesma situação. O que diferencia alguns de outros é que ele abre o coração para o entendimento do perdão de Deus. Outros acham que Deus não perdoa. Mas o perdão só vem quando nós reconhecemos nosso pecado e procuramos não cometê-los mais, né? Essa é a nossa vida, a vida cristã, né? Buscando sempre alcançar a retidão com nosso Pai. Nos lembra que a presença de Deus continua constante, mesmo quando não conseguimos perceber. Sua mão nos sustenta, sua destra nos guia. Essa consciência transforma nossa maneira de viver, porque passamos a entender que cada domínio da nossa vida deve ser vivido diante da presença de Deus. Esse é um convite para você e para mim, meu amigo, que não podemos dispensar a presença única, né, de Deus. A alegria de Deus é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Deus quer a humanidade alegre, vibrante, feliz, porque Ele é um Deus feliz também, né? Ele é um Deus que quer ver a sua criação feliz, né? Deus não quer ver a sua criação amargurada, entristecida, né? Porque o nosso Deus é um Deus amoroso. Não existe um amor maior do que o amor de Deus. Essa verdade nos chama a uma caminhada de reverência, confiança e intimidade com Deus. O discípulo que reconhece a grandeza da presença divina aprende a viver com temor e dependência de Deus. O temor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio diante do mundo? Teme a Deus, né? O temor é aquele sentimento de respeito, né? De estar sabendo que Deus está presente na nossa vida, né? Sabendo que Deus observa a sua vida e vê se você está obedecendo os mandamentos dele, se está tentando se livrar da perdição eterna, né? Então, meu amigo, meu irmão, devemos estar constantemente vigilantes, né? O próprio Jesus disse: olhai, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, aqui tem uma recomendação divina, né? Que nós devemos observar sempre e se estar vigilante em oração, né? A oração é o contato máximo que nós temos, o contato, a nossa comunicação diária com Deus, quando nós conversamos com Deus através da oração, né? A grandeza dependente. Não seguimos a Cristo apenas em determinados momentos ou lugares. Somos chamados a permanecer diante dele em todo o tempo. A presença de Deus deve mudar nossas palavras, atitudes, pensamento e relacionamento. Olha esse trechinho aqui, né? É o que eu já tinha comentado. Uma pessoa que vai a Cristo, ela é transformada e o próprio Espírito Santo começa a colocar no coração e na mente daquela pessoa que ele deve mudar de palavras, nossas palavras, atitudes e pensamentos, relacionamentos. Quando entendemos que o Senhor está conosco todos os momentos, somos fortalecidos para permanecer firme mesmo nas adversidades. Há um povo que tem uma fé provada, há um povo que tem uma fé robusta, né? Porque nada pode abalar, né?
nada pode, porque estando com Deus, nada pode abalar, né? A grandeza de Deus ultrapassa a nossa compreensão humana. Como eu posso dizer sobre a grandeza de Deus, se eu sou um ser tão minúsculo diante da criação de Deus, né? Mas Deus foge da minha compreensão porque está além dos meus pensamentos. Como eu posso dizer que Deus é assim ou dessa maneira? Mas a única maneira que eu creio que Deus é que Ele é poderoso, que Ele conhece todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas. Isso é os atributos que nós conhecemos sobre a onisciência, onipresença e a onipotência de Deus. E cuida de nós e nos conduz diariamente em sua vontade, em seu amor eterno, como escreveu o pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes. Viver na presença de Deus é viver com consciência de que jamais estamos sozinhos, né? Se você se sente sozinho, irmãos, saiba que não está sozinho. Deus está com todos nós, né? Deus está com todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Porque Ele está conosco. E Ele mesmo disse que Ele estaria conosco até a consumação do século. Até, vamos dizer assim, Ele julgar todas as coisas, né? Então nós falamos já em 2 tópicos aqui, irmão. Deus conhece seus discípulos. Deus está presente com seus discípulos. E agora, nesse 3º tópico, o poder de Deus é revelado aos seus discípulos. Deus se revela a cada manhã a todos nós, né? Deus tem mostrado como Ele é, como Ele quer que seus filhos andem. E Ele se renova, e Ele se revela a nós todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Deus nos está nos orientando e mostrando o seu amor incondicional para com a humanidade. Contemplamos a onipotência de Deus, revelada de maneira extraordinária na criação da vida humana, né? O salmista declara que fomos formados de um modo assombrosamente maravilhosos pelas mãos do Senhor. Nós somos os seres, né? O homem, a mulher, né? A humanidade foi lapidada, foi esculpida, foi trabalhada, foi moldada. Ela foi de uma maneira tão especial, né? Por isso que nós somos os seres mais racionais da Terra. E muitas das vezes uns seres tão irracionais, né? Porque entrou em nós uma coisa chamada pecado, que tem tirado o brilho do ser humano, né? O salmista declara que fomos formados de modos assombrosamente maravilhosos pela mão do Senhor. Antes mesmo do nosso nascimento, Deus já conhecia cada detalhe da nossa existência com seu poder infinito. Teceu nossa vida no ventre materno. Essa verdade nos mostra que o Deus a quem servimos possui todo o poder sobre os céus, sobre a terra e sobre cada circunstância da nossa caminhada. Nada foge do seu controle, nada é impossível para Deus. Hoje os cientistas, né, muita coisa avançou na ciência e tem avançado, e quero crer que vai avançar porque, com a permissão de Deus, Deus deixa-se cada dia revelar um pouquinho da criação ao homem. O homem já fez a separação do DNA, né, que nós chamamos DNA, o gene, né? E hoje você pode dizer que os séculos, se tem até algumas doenças, já pode prever naquilo dali através do DNA da pessoa, né? Da característica. Olha só que Deus, né? Deus, cada nós temos um DNA, cada nós temos uma impressão digital. E que Deus extraordinário! Diante do mundo, nós somos parecidos, somos semelhantes, mas não somos iguais. Temos boca, olhos, cabeça, temos um corpo, né? Temos mãos, temos órgãos, mas dentro de nós existe
um sentimento que é diferenciado de cada um. Nós não somos iguais, somos semelhantes, parecidos. Que Deus é esse, né, irmão? Isso é de maneira extraordinária, porque quando você olhar para o universo, que é tão grande, você vai ver a diferença de uma estrela para outra, de um brilho para o outro, nada são igual. As plantas, elas podem até parecer umas com as outras, mas são diferentes. As árvores, um Deus que criou o universo, que formou a terra, que fez grandes coisas, como nós vemos com nossos próprios olhos, né? E o dia? O dia pode estar chuvoso, sol, com nuvens, com vento, com tempestade, né? Mas nenhum dia é igual ao outro. Sempre há um dia novo na vida do ser humano. Que Deus é esse, né? Que é grandioso, que nós não conseguimos dimensionar a grandeza de Deus. Quando compreendemos a onipotência de Deus, percebemos a nossa limitação humana diante da grandeza do Senhor. Muitas vezes, a grandeza do Senhor, muitas vezes tentamos resolver situações apenas com a nossa força, inteligência ou capacidade. Mas os Salmos nos lembram que dependemos completamente do poder de Deus, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, né? Hoje nós estamos aqui agora, nesse momento, mas porque Deus nos permitiu. Porque Deus nos permitiu, nos deu o ar que respiramos, né? E estamos aqui. Mas se não fosse da vontade de Deus, com certeza não estaríamos aqui, esse vídeo não seria realizado. Mas porque Deus nos permite, nós estaremos aqui, estamos aqui, né? O mesmo Senhor que criou todas as coisas sustenta a nossa vida diariamente e continua operando o mesmo quando não conseguimos enxergar. Quantas coisas Deus já fez para mim e para você hoje, né? Livramentos, segurança, coisas que o governo não consegue dar para o ser humano, para a humanidade, alimentação, né? Faz brotar da terra a semente, as plantas, as leguminosas, né? O alimento diário, o pão nosso de cada dia. Faz a chuva regar a terra. Isso é extraordinário. Só um Deus maravilhoso como o nosso tem todo o poder no céu e na terra, né? O que eu vou falar mais de Deus? Se o poder não se manifesta apenas em milagres extraordinários, mas também no cuidado constante, na direção diária, no sustento em meio às lutas. Quantas pessoas agora estão passando provações, países em guerra, mas Deus está sustentando os seus em meio à guerra. Temos ouvido vários exemplos, vários testemunhos enquanto a guerra cai sobre aquela nação, mas Deus protege os seus. Aqueles que decidiram ficar com Ele, de não se envergonhar dele, né? Não negar a Ele. Então, meu irmão, vale a pena servir a esse Deus único. É um privilégio para mim e para você conhecer esse Deus. Que muitas vezes as pessoas se desdenham de Deus, diz que Ele não existe, que é uma ficção humana. Mas não é. Deus é tão real como o sol que brilha hoje e a lua que brilha acima dos céus, né? Essa compreensão nos conduz a uma caminhada de fé, humildade e confiança. Tudo isso é pela fé, irmãos, que nós vemos. O discípulo que reconhece a onipotência de Deus aprende a descansar no Senhor e depender mais da graça divina do que de si mesmo. Caminhar com Cristo é reconhecer que nossas forças são limitadas, mas o poder de Deus é ilimitado. Assim deixamos de confiar apenas em recursos humanos e passamos a viver pela fé
naquele que tudo pode. O que nos separará do amor de Cristo, né? A fome, a guerra, a nudez, o perigo, a espada, nada pode nos separar. Esse amor incondicional do nosso Pai, né? Que faz com que, pela fé, nós somos sustentados, alimentados, guardados, né? Porque depositamos a fé no único exclusivo Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, né? Não existe e jamais haverá um Deus tão grande como o nosso Deus. O texto salmista nos ensina que o Deus poderoso conhece nossa estrutura, nossa fraqueza, nossa necessidade. Deus já sabe o limite de cada ser. E Ele não dá aprovações acima que possamos suportar. Deus não vai dar uma luta que você pode suportar. Deus dá uma luta que você vai vencer e vai ser vitorioso. E vai permanecer firme, constante, sempre abundante, né? Na presença do Senhor. Ainda assim, Ele nos chama para perto dEle e nos fortalece para cumprir seu propósito. Uma vez que o homem aceita Cristo, qual é o significado da permanência dele aqui nesse mundo? Já que o mundo pertence ao maligno, como a palavra diz, o mundo jaz no maligno, o mundo não pertence, o mundo jaz no maligno, né? Mas uma vez que você está aqui, Deus tem um propósito na sua e na minha vida. O propósito de nós propagarmos esse conhecimento que um dia nós tivemos de um Deus maravilhoso e poderoso e anunciar para as outras pessoas que ainda há esperança para cada um deles, né? E para que todos, né, como a campanha de missões nacionais, para que todo o Brasil ouça essa salvação que um dia foi nos outorgada por Deus, foi nos dada através de Jesus Cristo, somos libertos através de Jesus Cristo. Ele tomou as nossas dores, nossa culpa, pagou o nosso pecado, né? E nos libertou para ter uma vida santa, né? Nós estávamos condenados à prisão perpétua, né? Vamos dizer assim, porque no inferno é uma prisão, nunca mais a pessoa que for para ali vai sair dali. Vai ser um lugar de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento eterno, né? Primeiro porque ele vai perder a presença que hoje nós temos, todos nós temos, né? A presença suficiente de Deus. Porque Deus vai se afastar, ele na verdade vai se afastar de Deus, porque ele decidiu o seu destino, ficar afastado de Deus, não querendo que Deus guardasse e livrasse ele. Então é necessário que nós aceitemos esse presente maravilhoso da morte suficiente de Jesus para que nos arrependemos de toda a maldade e nós sejamos salvos e libertos por esse Deus maravilhoso. Quando enfrentamos a grandeza da quando entendemos a grandeza da onipotência divina, caminhamos como discípulos confiantes, sabendo que estamos sustentados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Davi tinha essa certeza, né? Davi compôs esse Salmo 139. É um salmo lindo, né? Você que tiver a oportunidade, meu irmão, em casa, lê esse salmo e medite em cada versículo e contemple a grandeza de um Deus que você serve, que você admira, que você respeita, que você honra, que você busca, que você guarda, né? O nosso Deus é um Deus todo especial. Não é um Deus de madeira, de ferro, de bronze, de ouro. Ele é um ser vivo, né? Ele habita dentro de nós, né? Ele se manifesta em nossos corações, na nossa mente, no nosso sentimento, quando nós depositamos a esse Deus grande, né? Deus é um Deus que já foi falado aqui, atemporal. Não tem tempo, Deus não tem tempo. Deus está em todo lugar, a todo momento, né? Um Deus suficiente. Por isso que ao concluir nessa meditação do Salmo
139, são levados a reconhecer que a vida do discípulo precisa estar firmada na compreensão da grandeza de Deus. A sua consciência nos lembra que o Senhor conhece profundamente cada detalhe da nossa vida. Nós, como servos de Deus, discípulos de Deus, discipulado por Deus, porque na verdade quem ensina as Escrituras é Deus. Porque Deus que convence o homem da justiça, do juízo do pecado. Quantas vezes você pode ouvir uma mensagem e não sentir nada, não sentir arrependimento, mas quando o Espírito Santo toca na alma, no coração, você sente a necessidade de arrependimento. Por isso que quem convence o homem da justiça, do juízo do pecado é o Senhor, E Ele nos consola através do Teu Espírito Santo, o Consolador, aquele que está consolando nós todo instante, Fortalecendo o nosso ser para continuarmos a caminhar em direção da nova Canaã celestial, Sua onisciência nos lembra que o Senhor conhece profundamente cada detalhe da nossa vida. Nada pode ser escondido dele, pois Deus vê nossos pensamentos, intenções, medos, motivações mais profundas. Essa verdade nos conduz a uma vida de sinceridade, arrependimento, autenticidade diante do Senhor. Sua onipresença nos ensina que jamais caminhamos sozinhos, Essa é uma grande verdade, Não estamos sozinhos. Deus está conosco, Muitos acham que ao criarmos, Deus fez a criação e largou no mundo assim ao léu, Largou ele aí, abandonou. Não, Deus não abandona os seus, Mas Deus quer que nós tenhamos firmeza, fé, convicção, Que nós queremos seguir Ele, estar com Ele de livre e espontânea vontade, Ele nos deu o arbítrio, a vontade é nossa de seguir ou não seguir o Senhor. Todos os momentos, seja na alegria, no deserto, na presença de Deus permanece conosco, guiando nossos passos, sustentando nossa fé. O discípulo aprende a viver com reverência, sabendo que toda a caminhada acontece diante da presença do Senhor. Quando aquelas pessoas estavam caminhando no deserto, e uma nuvem, de dia, para que o sol não molestasse a cabeça, E à noite tinha uma luz guiando eles, Esse é o nosso Deus, Sempre preocupado. Tocou na rocha e saiu água da rocha. Olha, saía água da pedra, Que coisa extraordinária, Deus é maravilhoso, Deus é o único que trabalha perfeitamente, E Ele sustenta todo esse universo com sua palavra. Além disso, a onipotência de Deus fortalece o nosso coração, porque entendemos que Deus, que nos criou, também é poderoso para nos sustentar, transformar, conduzir segundo a sua vontade. O Senhor conhece nossa estrutura e continua operando em nossa vida com poder e graça. Não tenha medo do futuro. Por isso que ele disse, não estejais ansiosos por coisa alguma. Olhai para os lírios do campo, As aves já sabem disso. As aves, os animais sabem. Só o homem que não sabe, Só o homem que não entende que ele está debaixo da potente mão de Deus. Se nós reconhecêssemos e acreditássemos e tivéssemos fé suficiente, muitas coisas seriam desnecessárias para a vida humana, Mas porque o homem, ele sempre está querendo buscar coisas em lugares que não são lugares de busca, Por isso que ele entra sempre em desespero. Porque se ele buscasse no lugar certo, no Deus certo, encontraria a resposta certa para a sua vida. Assim como Davi declarou, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Nós também reconhecemos que o verdadeiro discipulado nasce quando permitimos que Deus sonde o nosso interior e transforma completamente nossa vida para a sua glória. Aqui é um convite para mim e para você, meu irmão. Que nós possamos permitir que Deus sonde o nosso ser e o nosso coração. Nessa hora estaremos orando a Deus por minha vida e pela sua vida.
para que Deus continue transformando o nosso caráter, nosso ser e nos dirigindo enquanto estivermos aqui nesse mundo e contemplarmos a glória de Deus na eternidade. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, como é importante a sua presença na nossa vida. Como nós sentimos seguro, ó Deus, como estamos debaixo das tuas mãos. E sabemos que tu és o único Deus, o Deus pela qual nós invocamos e cremos e esperamos a nossa redenção. Que o Senhor possa alcançar a todos aqueles que estão perdidos, desesperançosos, sem esperança, sem fé, mas que nós confiemos nessa fé suficiente, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos dê coragem, força, ânimo e vigor, e que nos sustente, Senhor, até a sua volta. Ó Pai, que quando nós contemplaremos face a face a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada um deles, Senhor, que estão sempre conosco nesse canal, e aqueles que ainda não depositaram a confiança em Ti, que a partir desse momento ele abra o coração e o seu entendimento e declare com sua boca que só Jesus Cristo é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, quero te agradecer por ter ficado conosco até o final desse estudo. E se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?